É uma pergunta que vai soar meio óbvia, mas é importante que a gente faça essa reflexão, penso eu. Ela está nessa dinâmica da Casa Grande, se nós olharmos para a cúpula da Igreja Evangélica Brasileira, aí, e pensando nisso, com essa cúpula dessa Igreja Evangélica hoje, e nos aproximando aí do nosso último ponto de pauta, é possível nós pensarmos, pastor, um diálogo interreligioso no Brasil? Porque se fala muito disso, né, desse diálogo interreligioso, o pastor Henrique fala muito disso. Nós sabemos que nós temos evangélicos, pastores, né, mas pensando na cúpula evangélica brasileira hoje, das grandes igrejas históricas, pentecostais e neopentecostais, repetindo, elas estão nessa dinâmica da Casa Grande e, estando ou não, como pensar um diálogo interreligioso diante dessa estrutura, dessa cúpula dessa igreja evangélica brasileira? Como é que o senhor analisa isso? O senhor que transita como pastor, mas também como ativista político. A partir da cúpula não haverá. A partir da cúpula não haverá. Haja vista que os líderes denominacionais que estão por detrás desse apoio a esse governo hediondo que nós temos hoje, não teriam nenhum problema se acabasse o Estado laico e o Brasil virasse um Estado evangélico. Não teriam nenhum problema. Nenhum problema. Não vai haver nenhum diálogo. Até porque há diálogo nesse nível que nós estamos, que o Henrique está, que é essa visão evangélica progressista, de diálogo, de todos iguais, todo mundo tem direito, etc., direitos humanos, como a Frente de Evangélicos pelo Estado de Direito defende, e outros. Entre nós, sim. Há e haverá sempre. E cada vez mais, inclusive, porque a gente está cada vez mais se descobrindo na mesma trincheira da sobrevivência. Mas entre a cúpula, nunca. Quem está crescendo não faz concessões. A gente precisa entender isso. Quem está crescendo não faz concessões. Isso em primeiro lugar. Segundo lugar, todo mundo que entende Deus como uma propriedade, todo mundo que entende Deus como uma propriedade não dialoga. Não dialoga. Tá certo? E a religião sempre foi uma luta de deuses. Você lê a Bíblia, você vê tantas e quantas vezes os adversários de Israel diziam que o Deus de Israel não tinha força para enfrentar o Deus deles. E faziam questão de deixar isso claro. A gente tem na Bíblia aquela cena trágica dos filisteus que roubam a Arca da Aliança e levam a Arca da Aliança para o templo de Dagon, na expectativa de que Dagon destrua o Deus de Israel, afinal de contas, porque eles estão vencendo e estão escravizando Israel, e eles nunca entenderam o Deus de Israel, porque eles não conseguiam entender que o Deus de Israel se via como Deus de toda a humanidade, não apenas Deus de Israel, que Israel era apenas o meio pelo qual o Deus de Israel estava trazendo a redenção para a humanidade, que o alvo do Deus de Israel sempre foi a humanidade, porque ele disse isso para Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. E nunca foi um embate com outros deuses, até porque o Deus de Israel não tem de se bater com Deus nenhum para ser quem é, para fazer o que faz e para estar onde está. Então, o Deus de Israel nunca pensou com essas categorias. Mas todas as nações em volta pensavam. E por isso atacavam e tentavam se impor, pensando que era uma briga de deuses. Quando você olha para a igreja evangélica brasileira, dessas denominações que você citou, com esses caras que estão lá na chefia, na cúpula, esses caras acham que é uma briga de deuses. Esses caras têm a mesma reflexão pagã dos adversários do antigo Israel.
Eles acham que é uma briga de deuses. Então, gente que acha isso não cede nunca. Não cede nunca, porque eles se veem como defensores de Deus. Quando as Escrituras Sagradas sempre nos ensinaram que Deus não precisa de defesa e nem está elegendo advogados. Então, Deus veio para salvar a humanidade, ponto. Não para subjugar a humanidade. Esses caras pensam que o Deus deles veio para subjugar e não para salvar. Então, eles nunca vão fazer concessão nenhuma, porque eles estão crescendo. Eles estão crescendo. E eles estão crescendo e sendo tomados de uma estupidez profunda. Porque, assim, eles estão desejando o que eles condenam nas nações confessionais. Entendeu? As nações que, inclusive, perseguem os missionários que eles enviam. Ou seja, cada vez que eles querem isso, mais razão eles dão para as nações confessionais matarem os missionários que eles mesmos mandaram. Porque qualquer grita que eles fizerem, as nações confessionais dirão: vocês só não fazem isso no Brasil porque vocês ainda não são os senhores da história, mas quando vocês forem, vocês vão fazer isso com a gente. Então, vocês vão fazer isso com a gente, mas vocês ainda não chegaram lá. Aqui nós chegamos, nós fazemos com vocês. Ponto. Então, chumbo trocado não dói, dizia meu avô. Não é isso? Então, assim, é de uma estupidez profunda, porque os caras estão fazendo o que sempre acusaram os outros de fazer, e não só acusaram, como reprovaram. E estão fazendo a mesma coisa. Então, não tem. Com eles não tem. Não tem. Inclusive, eles olham para a gente e dizem que a gente é herege, que a gente abandonou a fé, que a gente não crê mais em Jesus Cristo como o caminho, a verdade e a vida. Nada disso. Nós cremos e vamos crer a vida toda em Jesus Cristo. Somos submissos ao seu senhorio e vamos ser sempre. O que nós entendemos é que Jesus Cristo é amor. Ponto. E que o único jeito de mostrá-lo é amando e dando às pessoas o direito de discordar da gente. Esses dias um camarada disse para mim assim: você fica estendendo a destra para todo mundo, é amigo de tudo quanto é crença, de tudo que é não sei o quê, e essa coisa de achar que as pessoas têm o direito a usar o arbítrio e a vontade delas, e não sei o que lá. Eu falei: amigo, eu não sou esse cara que você está falando. Quem é esse cara que você está falando é a Trindade. A Trindade é que é esse cara que você está falando. Porque a Trindade viu a gente romper com ela no jardim e não matou a gente. Você mataria. Você mataria o primeiro casal. Você destruiria o universo. A Trindade não fez isso. Inclusive, a Trindade compreendeu que ia ter de ir para o sacrifício para salvar tudo que estava se perdendo. Você não iria. Então, você está me acusando de ser semelhante a Deus. Eu agradeço. Que é um grande elogio. Eu nunca imaginei que alguém um dia ia falar isso para mim. Eu nem me acho mesmo. Mas esse cara que você está descrevendo não sou eu. A primeira coisa que a Trindade garantiu com o seu sacrifício foi o arbítrio do homem. O ser humano rompeu com ele e continuou vivendo. Rompeu com ele e ele continuou dando chuvas dos céus, a tempos frutíferos, enchendo o coração de alegria e de fartura. Ele não mudou. A gente mudou, mas ele não mudou. Então, meu amigo, esse cara que você está descrevendo não sou eu. É o Deus triuno. Deus triuno é que é assim. Estende a destra para todo mundo, abençoa todo mundo, atende tudo quanto é oração, cura todo mundo que dá para curar, que não interrompe a rotina da redenção. Você está falando dele. Então, só tem uma explicação, amigo.
Ou eu estou com ele e você não, ou vice-versa. Escolha. Escolha, porque você não me descreveu, você descreveu ele. Então, essa estupidez vai matar a fé evangélica no Brasil se gente como nós, que somos chamados de progressistas, não mantivermos a credibilidade da nossa mensagem. Porque esses caras não estão fazendo nada pela credibilidade da nossa mensagem. Nada. Pela credibilidade de Jesus Cristo. Nada. Então, eu acho que com essa gente não dá para contar. Tem de ter misericórdia, porque a Bíblia diz que é para ter misericórdia dos que se deixaram consumir pelo ódio. É para ter misericórdia deles. É para ter misericórdia, mas não pode ser conivente. Porque o que eles querem é matar. E isso é uma tarefa do diabo, não é uma tarefa de Deus. Então, eu acho que não vai haver. E assim, só entre nós, quem está crescendo não faz concessões. Quem está decrescendo pede socorro. Quem está crescendo não concede nada. A menos que conheça o Deus eterno. E uma coisa ficou clara. Esses líderes evangélicos não conhecem o Deus eterno. Conhecem alguma religião que eles inventaram ao sabor dos ventos.